Um elemento muito singular na formação do Brasil e que diferencia o Brasil de outros países latino-americanos é a forma como aqui se deu a interação entre europeus e indígenas, entre portugueses e índios, entre brasileiros e Brasis, como se disse durante bom tempo do período colonial. Os brasileiros e os europeus, os Brasis e os índios. Quando o Marquês de Pombal tomou a decisão de expulsar a Companhia de Jesus, ele também tomou a decisão de libertar os índios e torná-los iguais aos portugueses que aqui viviam. Essa decisão foi muito importante porque assegurou a ausência de diferenças entre europeus e índios, pelo menos do ponto de vista legal. Foi autorizado algo que era muito difícil de acontecer antes, foi autorizado o casamento, a união entre portugueses e índios. E por isso o Brasil ele deriva de uma associação íntima, genética, nós diríamos assim, entre europeus e indígenas, o que faz com que os índios sejam um componente fundamental, né, da genética da população brasileira. E isso diferencia muito o Brasil de alguns outros países latino-americanos, onde índios e europeus foram mantidos separados uns dos outros. Existe no Brasil essa intimidade histórica, essa intimidade familiar, que tornou o Brasil um país onde a experiência indígena local foi absorvida e se misturou, né, com a experiência europeia. Nisso o Brasil é bem diferente de outros países e por isso os índios no Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, eles estão em áreas isoladas. Assim se entende, porque na verdade os índios estão nas nossas próprias famílias, nas nossas origens, no nosso DNA e no nosso sangue. O Brasil é um país que, em grande parte, graças a Pombal, né, embora esse processo já existisse antes, mas Pombal o legaliza, o Brasil é um país onde índios e europeus e outros tantos povos compartilham da mesma família. Isso é muito interessante e fascinante quando estudamos o Brasil.